Testemunho de fé e milagre. Jovem sarou de estiocitose em reunião da Congregação Cristã no Brasil. O início de uma jornada de dor e esperança. Era uma tarde de sábado ensolarada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, quando a família Silva se reunia em torno da mesa para o almoço. O cheiro do arroz com feijão, da carne assada e do pão caseiro recém-saído do forno enchia a cozinha modesta, mas acolhedora. Lucas, um jovem de 19 anos, filho caçula de seu João e Dona Maria, tentava disfarçar o cansaço enquanto empurrava o prato quase intocado. Sua mãe, sempre atenta, notou imediatamente. Filho, você não come direito há dias. Tá doente? Perguntou Dona Maria, passando a mão no rosto do filho com preocupação. Lucas forçou um sorriso, mas a dor no peito e a fraqueza nas pernas não deixavam mentir. Tô só um pouco cansado, mãe. Deve ser do serviço. Mas seu João, homem de poucas palavras mas de olho clínico, não se convenceu. Amanhã você vai no médico e não tem discussão. Lucas, que trabalhava como auxiliar de mecânica em uma oficina próxima, vinha sentindo febre constante, dores nos ossos e manchas roxas pelo corpo há semanas. No início, achou que fosse apenas uma gripe forte, mas os sintomas só pioravam. Naquela noite, enquanto a família se preparava para a reunião na Congregação Cristã no Brasil, Lucas se sentou no sofá, abatido, enquanto sua irmã mais velha, Ana, tentava animá-lo. Vem, Lucas. A reunião hoje vai ser boa, o irmão Paulo vai pregar. Você precisa de um pouco de paz, irmão. Lucas suspirou, mas acabou cedendo. Afinal, desde criança, ele havia sido criado nos princípios da CCB, uma vida de orações, leitura da Bíblia e dependência total de Deus. Mesmo fraco, ele não queria decepcionar a família. O diagnóstico devastador. Na segunda-feira seguinte, após exames e mais exames, o médico Dr. Rodrigues chamou a família para uma conversa séria em seu consultório. O ar-condicionado gelado parecia aumentar a tensão no ambiente. Dona Maria seguiu o marido com as mãos trêmulas enquanto Lucas, pálido, tentava se manter firme. Senhores, os exames confirmaram um quadro de estiocitose de células de Langerhans, disse o médico, olhando diretamente para eles. É uma doença rara que afeta principalmente os ossos, mas pode se espalhar. O tratamento é agressivo. Quimioterapia, possivelmente transplante de medula. As palavras do médico ecoaram como um trovão na cabeça de seu João. Dona Maria desabou em lágrimas, enquanto Lucas, em choque, apenas olhava para o chão. Mas tem cura, doutor? Perguntou Ana, segurando a mão do irmão com força. Depende da resposta ao tratamento. Alguns casos têm remissão, outros não. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelos soluços abafados de Dona Maria. Lucas, porém, fechou os olhos e sussurrou uma oração. Senhor, se é da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá força para minha família. A fé em meio à tempestade. Nos dias que se seguiram, a casa do Silva se transformou. Visitas de irmãos da congregação se tornaram constantes. Irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos e voz doce, trazia sopas e palavras de conforto. Lembrem-se, filhos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Deus não nos abandona. Seu João, um homem firme na fé mas agora abalado, passava noites em claro, lendo a Bíblia à luz de uma vela. Uma passagem em Tiago 5, 14 e 15 o marcou profundamente. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Vamos levar o Lucas para ser ungido na reunião, decidiu ele, olhando para a esposa com determinação. Dona Maria, ainda com os olhos inchados de chorar, assentiu. Se é a vontade de Deus, que seja feito. A reunião que mudaria tudo. O domingo, 12 de outubro, amanheceu chuvoso em Ribeirão Preto. As ruas estavam molhadas e o céu, cinzento, parecia refletir o peso no coração da família Silva. Mesmo assim, eles se arrumaram com suas melhores roupas, Lucas com uma camisa social branca, apesar da fraqueza, e seus pais com trajes sóbrios, como manda a tradição da CCB. Ao chegarem à sala de reuniões, um prédio simples mas bem cuidado, com bancos de madeira enfileirados e um púlpito de madeira escura, foram recebidos por ábitos e apertos de mão dos irmãos. O irmão Paulo, um homem de voz grave e presença imponente, os cumprimentou com um sorriso sincero. A paz do Senhor, família. Hoje é um dia especial. Lucas sentou-se ao lado do pai, sentindo o corpo pesado. A dor nos ossos parecia pior a cada minuto. Enquanto os hinos eram entoados, louvai ao Senhor, todos os povos, e glória a Deus nas alturas, ele fechou os olhos, sentindo a presença de Deus de uma forma que nunca havia experimentado antes.
Quando chegou o momento das orações pelos enfermos, o irmão José, um dos presbíteros, chamou Lucas à frente. A congregação inteira se ajoelhou, e um silêncio sagrado tomou conta do lugar. Irmãos, hoje temos aqui entre nós o Lucas, que está passando por uma prova difícil. Mas nós cremos no Deus que opera milagres. Vamos orar por ele. O irmão José ungiu a testa de Lucas com azeite, enquanto colocava as mãos sobre sua cabeça. Pai Celestial, nós te pedimos, em nome de Jesus, que toques neste jovem. Que a tua mão poderosa o cure, que a doença saia do seu corpo, e que ele possa testemunhar do teu poder. Em nome de Jesus, amém. A congregação repetiu em coro, amém. E então algo aconteceu. O milagre que ninguém esperava. Lucas sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Suas mãos que antes tremiam pararam de doer. Ele abriu os olhos, surpreso, e respirou fundo, pela primeira vez em semanas, sem dor no peito. Glória a Deus! Exclamou o irmão Paulo levantando as mãos. A congregação irrompeu em louvor. Alguns choravam, outros cantavam, e muitos se abraçavam, testemunhando o milagre. Lucas, ainda atordoado, levantou-se sozinho, sem a ajuda que precisava há semanas. Eu tô curado, disse ele com voz trêmula de emoção. Seu João caiu de joelhos, chorando como uma criança. Graças a ti, Senhor, graças a ti. Dona Maria, com lágrimas de alegria, abraçou o filho com força. Meu filho, Deus te curou. Deus te curou. Ana, que havia ficado ao lado do irmão o tempo todo, soltou um grito de alegria que ecoou pela sala. Aleluia! Aleluia! O irmão Paulo, emocionado, pediu que Lucas desse seu testemunho ali mesmo. Conta para os irmãos o que Deus fez por ti, filho. Lucas, ainda tremendo não de fraqueza, mas de emoção e gratidão, subiu ao púlpito. Irmãos, eu vim aqui hoje doente, com uma doença que os médicos disseram que era grave. Mas Deus, em sua misericórdia, me curou neste exato momento. Não sinto mais dor, não sinto mais fraqueza. Glória a Jesus! A congregação explodiu em aplausos e louvores. Muitos se levantaram, cantando hinos de gratidão, enquanto outros se ajoelhavam em oração, agradecendo pelo milagre, a confirmação médica e o impacto na comunidade. Na segunda-feira seguinte, Lucas e sua família retornaram ao consultório do Dr. Rodrigues. O médico, cético a princípios, examinou Lucas com cuidado, fazendo novos exames de sangue e uma tomografia. Quando os resultados saíram, o rosto do médico mudou completamente. Isso não faz sentido, murmurou ele, olhando para as telas do computador. Os nódulos nos ossos desapareceram. Os marcadores inflamatórios voltaram ao normal. Isso é impossível. Dona Maria, com um sorriso radiante, segurou a mão do médico. Não é impossível, doutor. É um milagre de Deus. O Dr. Rodrigues, embora não fosse um homem religioso, não teve como negar o que via. Bom, seja o que for, ele está curado. Não há mais sinais da doença. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Jornais locais quiseram fazer matérias, mas a família Silva, fiel aos princípios da CCB de não buscar glória humana, recusou. O que importa é que Deus foi glorificado, disse seu João a um repórter insistente. Não precisamos de fama. Precisamos é servir a Cristo. Mas dentro da congregação cristã no Brasil, o testemunho de Lucas se tornou um marco. Muitos que estavam desanimados, doentes ou em dúvida encontraram renovada fé. Se Deus curou Lucas, ele pode curar qualquer um, diziam os irmãos nas reuniões. Uma vida transformada pelo milagre. Nos meses que se seguiram, Lucas se dedicou ainda mais à obra do Senhor. Ele passou a participar dos cultos de jovens, ajudava na limpeza da sala de reuniões e visitava enfermos, levando-lhes palavras de esperança. Eu sei como é estar no fundo do poço, dizia ele a um irmão que lutava contra um câncer. Mas Deus não nos abandona. Ele ouve nossas orações. Sua irmã, Ana, que já era muito ativa na congregação, se casou com um irmão da CCB e continuou servindo ao Senhor com alegria. Seu João e Dona Maria se tornaram pilares da comunidade, sempre prontos a acolher e orar por quem precisasse. Um dia, durante uma reunião de ação de graças, o irmão Paulo chamou Lucas para dar mais um testemunho. Irmãos, hoje temos aqui um jovem que foi arrancado das garras da morte pela mão poderosa de Deus. Lucas, conta para nós como tem sido sua vida depois do milagre. Lucas, agora mais confiante, sorriu. Antes, eu vivia com medo. Medo da doença, medo do futuro. Mas hoje, eu sei que Deus tem um propósito para mim. Não sei o que Ele ainda vai fazer, mas sei que Ele está no controle. E isso me basta. A congregação respondeu com um coro de amém, e muitos se aproximaram depois para pedir oração, inspirados pela fé daquele jovem. Lições de fé e a importância da oração.
Esse testemunho não foi apenas sobre uma cura física, mas sobre uma família que se apegou a Deus em meio à tempestade. A Congregação Cristã no Brasil ensina que a oração é poderosa. Tiago 5:16, foi através da oração dos santos que Lucas foi curado. 2. Deus ouve seu povo. João 5:14, quando pedimos segundo sua vontade, ele responde. 3. A fé deve ser acompanhada de obras. Tiago 2:17, Lucas não só foi curado, mas passou a servir mais a Deus. 4. Os milagres ainda acontecem. Marcos 16:17-18, a mesma fé que operava nos tempos bíblicos opera hoje. Muitos na congregação passaram a buscar mais a Deus depois desse acontecimento. Alguns que estavam afastados voltaram. Outros que nunca haviam se batizado tomaram a decisão. Se Deus fez isso pelo Lucas, ele pode fazer por mim, dizia um irmão que lutava contra o vício. E assim, o milagre se tornou um farol de esperança para muitos. O cotidiano na Congregação Cristã no Brasil. Para entender melhor como tudo isso aconteceu, é importante conhecer como é a vida na CCB. As reuniões, simples mas poderosas. As reuniões da Congregação Cristã no Brasil são sem instrumentação musical, seguindo o modelo do cristianismo primitivo. Os hinos são cantados a capela com vozes que se unem em harmonia. Louvai ao Senhor, todos os povos, exaltai, ó, todas as nações. Salmo 1:7-1. Os sermões são baseados na Bíblia, sem interpretações pessoais, e sempre com o chamado à santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, lembrava o irmão Paulo em uma de suas pregações. 2. A vida em comunhão. Os irmãos se visitam frequentemente, compartilham refeições e oram uns pelos outros. Não há títulos pomposos, todos são irmãos, independentemente da posição. Vamos na casa do irmão Pedro hoje à tarde? Perguntava Dona Maria a seu João após a reunião. Sim, ele está passando por um momento difícil. Vamos levar um pouco de comida e orar com ele. 3. O batismo, um compromisso sério. Na CCB, o batismo é por imersão, seguindo o exemplo de Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, ensina Atos 2:38. Lucas, que já havia sido batizado na adolescência, renovou seu compromisso com Deus após a cura. Agora eu entendo melhor o que significa morrer para o mundo. Minha vida não é mais minha, pertence a Cristo. 4. A ajuda aos necessitados. A congregação não faz campanhas de arrecadação, mas os irmãos contribuem voluntariamente para ajudar os mais pobres. Se um irmão ou irmã estiver necessitado e tu não o ajudares, como pode estar em ti o amor de Deus? João 3:17. Quando uma família da igreja perdeu tudo em um incêndio, os irmãos se uniram para reconstruir a casa sem alarde. Não precisamos de reconhecimento. Fazemos isso por amor a Cristo. Desafios e perspectivas para o futuro. Mesmo após a cura, Lucas enfrentou desafios. Alguns colegas de trabalho duvidavam do seu testemunho. Você acha que Deus só cura quem vai na sua igreja? Perguntou um deles, cético. Lucas respondeu com calma. Deus cura quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu só sei que Ele me curou, e isso é suficiente para mim. Outros, porém, se aproximaram de Deus após ouvirem sua história. Eu nunca tinha ido numa igreja, mas depois do que aconteceu com você, quero conhecer esse Deus, disse um jovem que trabalhava com Lucas na oficina. A família Silva continuou firme na fé, sabendo que as provas podem voltar, mas que Deus nunca os abandonaria. Se Deus foi conosco na doença, Ele estará conosco em qualquer coisa, dizia seu João nas noites de oração em família. Conclusão, um testemunho que perdura. Hoje, anos depois, Lucas é um homem casado, pai de 2 filhos e continua servindo a Deus na CCB. Sua história ainda é contada nas reuniões, inspirando novas gerações. Deus não mudou. Ele ainda opera milagres, diz ele aos jovens da congregação. Sua mãe, Dona Maria, guarda até hoje os exames médicos que comprovam a cura, não para se vangloriar, mas para lembrar que quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Testemunho CCB, jovem sarou de esciossitose em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Continuação expandida com novos detalhes, diálogos e momentos de fé. A vida após o milagre, um novo começo. Os dias que se seguiram à cura de Lucas foram marcados por uma mistura de gratidão e um profundo senso de propósito. A notícia do milagre se espalhou não apenas dentro da Congregação Cristã no Brasil, mas também entre os médicos que o acompanhavam. Alguns, céticos, pediram para rever os exames, enquanto outros, emocionados, reconheceram que haviam presenciado algo além da ciência. Doutor, o senhor acha que isso foi um erro de laboratório?
Perguntou Dona Maria, segurando os papéis com mãos trêmulas, enquanto o hematologista, um homem de meia-idade com óculos de arame, balançava a cabeça em silêncio. Senhora Maria, eu trabalho com medicina há 28 anos. Já vi remissões espontâneas, mas nada assim. Os nódulos desapareceram como se nunca tivessem existido. Se isso não é um milagre, então eu não sei o que é. Aquele momento ficou gravado na memória da família. Não era apenas a confirmação da cura, mas a admissão de um homem de ciência de que havia algo maior em ação. Dona Maria guardou aquelas palavras no coração, como um tesouro a ser compartilhado nas noites de oração. O impacto na congregação, fé que se multiplica. Na CCB, o testemunho de Lucas se tornou um farol de esperança. Nas reuniões de domingo, os irmãos mais velhos, como o irmão Antônio, um homem de barba branca e voz firme, costumavam chamá-lo à frente para que contasse sua história aos novos convertidos. Meu filho, conta para esses jovens como o Senhor te tirou da morte. Eles precisam ouvir que Deus não é só palavra, é poder, dizia o irmão Antônio, batendo a mão no púlpito com uma convicção que fazia até os mais distraídos prestarem atenção. Lucas, agora com a saúde restaurada, falava com humildade, mas sem hesitar. Eu não merecia nada. Não era melhor que ninguém. Mas Deus, na sua misericórdia, olhou para mim. Eu só peço uma coisa, que ninguém aqui saia daqui hoje achando que Deus não pode fazer o mesmo por vocês. Se Ele curou um rapaz cheio de doenças, imagine o que Ele não pode fazer na vida de vocês. As lágrimas rolavam pelo rosto de muitas irmãs, especialmente das mães que tinham filhos doentes. Uma delas, a irmã Clara, cuja filha de 7 anos lutava contra uma doença renal, se aproximou de Lucas após a reunião, segurando sua mão com força. Irmão, você acha que Deus pode curar a minha menina também? Lucas não deu uma resposta pronta. Em vez disso, ajoelhou-se ali mesmo, no corredor da igreja, e começou a orar com ela. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor sincero. Pai, o Senhor que me curou sabe o que esta irmã está passando. Se for da tua vontade, toca nesta criança, como o Senhor tocou em mim. Mas, acima de tudo, dá força para ela confiar em ti mesmo que a resposta demore. Aquele gesto simples, um jovem que poderia estar aproveitando sua segunda chance, mas escolheu se curvar em favor de outro, marcou profundamente a irmã Clara. Semanas depois, durante uma reunião de oração, sua filha teve uma melhora inesperada nos exames, e os médicos reduziram a gravidade do diagnóstico. Não foi cura completa ainda, mas eu sei que ao começo ela testemunhou, chorando. Deus ouviu a oração daquele rapaz. A rotina de fé, o dia a dia na CCB. A vida de Lucas após a cura não foi um mar de rosas, mas uma jornada de crescimento espiritual. Ele continuou frequentando as reuniões com a mesma dedicação de antes, mas agora com um olhar mais atento aos que sofriam. As manhãs na CCB começavam cedo. Às 5 horas, o sino da congregação tocava, chamando os irmãos para a oração matinal. Lucas, mesmo depois de noites trabalhando na oficina, nunca faltava. O cheiro de café fresco misturado ao aroma dos inários antigos enchia o salão, enquanto os irmãos mais velhos entoavam cânticos de gratidão. Bom dia, irmão Lucas. Cumprimentava o irmão Pedro, um homem baixo e sorridente, sempre o primeiro a chegar. Hoje o café está forte, igual a nossa fé. Amém, irmão Pedro. Precisamos de força para enfrentar o dia, respondia Lucas, pegando seu inário e se juntando ao coro. As reuniões não eram apenas momentos de louvor, mas também de ensino. O irmão José, um dos presbíteros, costumava separar os jovens após o culto para estudar a Bíblia com eles. Era ali, entre as páginas gastas de uma Bíblia de capa preta, que Lucas aprendeu a fundamentar sua fé não apenas em emoções, mas na palavra. Moços, a fé não é só sentir, é saber, dizia o irmão José, apontando para Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se vocês querem ser fortes, tem que estar na palavra. Lucas anota tudo em um caderno surrado, que ainda hoje guarda as anotações daqueles dias. Em uma das páginas está escrito com letra trêmula: Deus não nos cura só do corpo, mas da alma. A doença me ensinou a depender dele. Os desafios, quando a fé é provada novamente. Nem tudo foi fácil. 2 anos após sua cura, Lucas enfrentou outra prova. Seu pai, seu João, foi diagnosticado com diabetes e começou a perder a visão. A notícia abalou a família. Pai, por que isso está acontecendo? O Senhor sempre foi tão fiel. Lucas questionou uma noite enquanto ajudava o pai a tomar a medicação. Seu João, mesmo com os olhos já turvos, sorriu e pousou a mão no ombro do filho. Filho, a fé não é um escudo contra o sofrimento. É a certeza de que mesmo no sofrimento, Deus está conosco.
Você acha que eu vou murmurar agora, depois de ver o milagre que Deus fez em você? A resposta do pai o deixou sem palavras. Naquela noite, Lucas entendeu que a verdadeira fé não era a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. A congregação se uniu em oração por seu João. As irmãs levavam sopas e remédios, os jovens o visitavam para ler a Bíblia para ele, e nas reuniões, o irmão Antônio não deixava de mencionar: irmãos, vamos orar pelo nosso irmão João. Deus já fez um milagre nesta família, e ele pode fazer outro. Não houve uma cura instantânea como a de Lucas, mas a diabetes de seu João estabilizou, e sua visão não piorou. Para a família era mais uma prova de que Deus respondia, às vezes de forma diferente do que esperavam, mas sempre com amor. O chamado para servir, Lucas se torna um líder. Com o tempo, Lucas sentiu um chamado para servir de maneira mais ativa na igreja. Ele começou a participar das visitas aos enfermos, levando não apenas palavras de ânimo, mas também seu próprio testemunho. Uma tarde, ele e o irmão Pedro foram visitar o irmão Miquelina, um homem idoso que estava acamado há meses devido a um AVC. A casa cheirava a remédios e ervas, e a esposa do irmão Miquelina, Dona Rosa, recebeu-os com olhos inchados de chorar. Ele não fala mais, não se mexe. Os médicos dizem que não há esperança, ela confessou, enxugando as lágrimas com um lenço desgastado. Lucas se aproximou da cama, pegou a mão frágil do irmão Miquelina e começou a orar. Não foi uma oração longa, mas cheia de fé. Senhor Jesus, o Senhor conhece este servo. Se for da tua vontade, restaura a saúde dele. Mas se não for, dá força para a família suportar. E acima de tudo, faz com que ele sinta a tua presença, mesmo no silêncio. Quando terminaram a oração, algo inesperado aconteceu. O irmão Miquelina, que não reagia há semanas, apertou levemente a mão de Lucas. Dona Rosa soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos. Ele me ouviu. Ele apertou a sua mão. Nos dias seguintes, o irmão Miquelina começou a mostrar sinais de melhora. Não foi uma recuperação completa, mas ganhou suficiente mobilidade para sentar na cadeira e eventualmente voltar a frequentar as reuniões, mesmo que em uma cadeira de rodas. Deus não o curou como curou a mim, mas ele o tocou, Lucas testemunhou depois. Às vezes, o milagre não é a cura física, mas a graça de sentir que Deus está perto. Casamento e uma nova geração de fé. Anos se passaram, e Lucas conheceu a irmã Ana, uma jovem tímida que cantava no coro da CCB. Ela tinha ouvido seu testemunho quando era adolescente e, desde então, admirava sua fé. O namoro foi simples, marcado por orações e pelo apoio mútuo. Eu não quero um casamento bonito, quero um casamento abençoado, Lucas disse a ela certa vez, enquanto caminhavam até a igreja para uma reunião de oração. E eu não quero um marido perfeito, quero um homem que busque a Deus como você, respondeu Ana, apertando sua mão. O casamento foi celebrado na própria congregação com uma cerimônia simples, mas cheia de significado. O irmão Antônio, que havia orado por Lucas em seus dias mais difíceis, oficiou a união. Que este casamento seja um reflexo do amor de Cristo pela sua igreja. Que vocês, como Lucas e sua família, saibam que nas alegrias e nas provas, Deus está no controle. Hoje, Lucas e Ana têm 2 filhos, Davi, de 7 anos, e Sara, de 4. Desde pequenos, as crianças são levadas às reuniões, onde aprendem a importância da oração e da comunhão. Pai, por que a gente vem tanto para a igreja? Perguntou Davi certa vez, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras após um culto. Lucas se ajoelhou ao lado do filho, olhando-o nos olhos. Porque aqui a gente aprende a viver, filho. Aqui a gente encontra Deus e encontra a nossa família. Um dia, quando você crescer, vai entender que a igreja não é só um lugar, é um lar. O legado de um testemunho. Hoje, aos 32 anos, Lucas ainda trabalha como mecânico, mas seu verdadeiro ministério é dentro da CCB. Ele lidera um grupo de jovens, onde compartilha não apenas seu testemunho de cura, mas também as lições que aprendeu nos anos seguintes. Moços, Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que nunca nos deixaria, ele diz, olhando para os rostos atentos dos jovens. Eu já estive no vale da sombra da morte, e posso garantir, Jesus esteve comigo lá. E Ele estará com vocês também. Sua mãe, Dona Maria, agora com cabelos brancos, ainda guarda os exames médicos em uma caixa de madeira sob a cama. De vez em quando algum jovem questiona se Deus ainda faz milagres, ela pega os papéis amarelados e mostra. Meu filho, isto aqui é a prova de que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele fez isso por nós, pode fazer por você também. E assim, o testemunho de Lucas continua vivo, não apenas como uma história do passado, mas como uma chama que acende a fé de novas gerações.
Porque na Congregação Cristã no Brasil, os milagres não são apenas lembranças, são uma realidade que se renova a cada dia, na vida daqueles que creem. Deus não mudou, Ele ainda opera milagres. E essa verdade, selada com lágrimas, orações e uma vida transformada, ecoa até hoje nos corações daqueles que ouvem a história de Lucas Silva.